Gente, paz do Senhor, boa noite, igreja. Estou emocionada, né? Depois de tudo que meu esposo falou, estou muito feliz com esse convite que a pastora Ailton me fez para estar aqui trazendo a palavra do Senhor nessa noite. E eu quero, né, pedir a Deus que fale mesmo através de mim e que também os irmãos ouçam aquilo que o Senhor quer falar com cada um. Amém? Eu sempre quis, sabe, poder trazer a palavra na igreja. Sempre ardeu mesmo no meu coração uma vontade de pregar, né, na casa de Deus. E a primeira vez que eu preguei, eu tinha 11 anos. Eu estava na igreja católica e foi até engraçado essa semana, porque Maria Sofia falou bem assim: mãe, a semana passada foi meu pai que pregou, essa semana é você, será que na outra semana sou eu e depois João Marcelo? Aí eu falei, não, acho que não. Aí foi a primeira vez que eu preguei. Eu era católica e não tinha igreja ainda. Era tudo feito no centro comunitário e não tinha padre suficiente, tá, gente? Então, de vez em quando, um irmão levava palavra. E a professora lá do catecismo resolveu me colocar. Eu tinha 11 anos, a idade de João, e eu fui falar sobre Páscoa. Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa que tinha uma caneta na mesa, e eu ficava jogando aquela caneta para cima. Quando alguém pegava a caneta, eu parava de falar. Eu esqueci o que eu estava falando, porque aquela caneta estava me ajudando, estava me compensando ali naquele momento, né? Mas eu sempre me lembro desse dia com alegria mesmo. Quando agradeço a Deus pela presença da minha sogra, né, que está aqui com a gente, que veio mais uma quarta-feira aqui no culto. E quando a gente morava aqui em Águas Claras, o Senhor um dia me deu uma incumbência. Falou, olha, eu quero que você abra um ponto de oração na sua casa. Eu falei, não vou mesmo, não vou. E aí Deus falava comigo, você vai sim, eu não conseguia dormir. Chegou um ponto que eu não conseguia mais dormir, de tanto que aquilo me incomodava, aquela palavra me incomodava e eu ficava ofegante, eu ficava com falta de ar. Eu falei, Marcelo, eu não quero mexer com nada disso, não quero fazer nada disso. E aí, um dia eu desci para caminhar e aí a gente ficava sabendo todos os dias quase, notícias de casais que tinham se separado na Marinha. E pessoas que a gente conhecia, e era muito triste, e era uma choradeira, eu chorava, eu ficava mal. E aí Deus falava, então, é por isso que eu quero que você ore aqui nesse prédio. Junta um povo aqui e vai orar. Aí, nesse dia, eu voltando da caminhada, vi um marido de uma amiga que a gente conhecia desde Niterói, ele pegando uma carona com uma mulher novinha, assim, um pouco distante de casa, e Deus falou, é por isso. E naquele dia ali eu fiquei realmente comovida e falei, tá bom, Deus, eu vou fazer isso. E comecei a falar com as pessoas no prédio, mas, assim, encontrei uma irmã que eu achava que era crente, mas ela era testemunha de Jeová. Ela falou, cada um que ore por si, eu não vou ficar orando por ninguém, porque eu não estou aqui para isso. Eu falei, tá. E aí fui falando com as pessoas no prédio e eu falei, vou ligar para uma irmã minha de oração. E liguei lá para Vila Velha. Falei com ela e ela falou assim, não inventa não. Não inventa porque você vai trazer retaliação para dentro da sua casa, vai levar esse monte de problema para dentro da sua casa, esse monte de gente cheia de problema para dentro da sua casa. Eu falei, epa. Falei, não, mas eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Porque a voz dele é inconfundível. A voz dele é como o som de muitas águas. Amém? Então, eu falei, não, vamos começar. E nós começamos ali. E ia sempre uma pessoa ou duas. E aquilo foi crescendo. O Senhor, né? Nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma, né? É o Senhor que dá o crescimento. Então, começamos naquele propósito de oração pelas famílias no prédio, e aquilo foi crescendo. Com uns 3 anos, mais ou menos, eu me mudei para a Asa Sul, e eu passei
essa incumbência para nossa irmã Rosiane e para Tamires, que também era aqui da igreja. E elas continuaram conduzindo esse grupo de oração. Hoje, esse grupo ainda existe, ali no prédio, na Rua 16 Norte, e é a Joyce que comanda. E ela um dia me chamou, depois que eu voltei lá de Juiz de Fora, para levar uma palavra no grupo. Depois vocês vão entender porque eu estou contando tudo isso, tá, gente? E nesse dia que eu tinha que levar essa palavra, eu deixei Marcela no trabalho, peguei o eixo monumental, ia no mercado, porque sempre tinha um lanche. Depois, né, crente se reúne para orar, mas se reúne também para comer. Então, tinha aquele lanche ao final da oração. E nós tínhamos assim um rito, né? Nesse nosso momento de oração. Tinha a oração, os pedidos de oração. Uma pessoa levava um louvor, uma outra pessoa levava um salmo da sua preferência e falava sobre aquele salmo, depois a palavra. E nesse dia eu estava indo pelo eixo monumental, ia no mercado comprar suco, que não dava tempo de eu preparar nada para levar. E eu vi um lençol, assim, branco, no asfalto, e era alguém, né, que estava ali, que tinha morrido. E o lençol era espesso, não era transparente. Então, não dava para ver se era um homem ou se era uma mulher. E eu passei ali do lado, e algumas pessoas vão lembrar desse caso que aconteceu ali em cima, naquele viaduto em cima da rodoviária. Um carro veio desgovernado, o motorista tinha passado mal, e ele atropelou uma mulher lá em cima. E as pernas dela ficaram, e ela caiu lá no eixo monumental. Sabe? Foi um acidente terrível, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Só que o Espírito Santo falou assim, é uma mulher que está ali. E eu ouvi aquela voz assim, é uma mulher. E eu continuei seguindo o meu caminho e veio outra voz e falou bem assim, olha, quando você chegar naquele grupo hoje de oração, você vai fazer 2 perguntas. Você está preparado para morrer hoje? Né? A pergunta era, você sabe para onde vai se você morrer hoje? Era a primeira pergunta. E a segunda pergunta era... A segunda pergunta, gente, o Senhor falava assim, mas era categórico, sabe? Você sabe para onde você vai se você morrer hoje? E a segunda pergunta era, você já matou alguém hoje? Ele falou, você vai levar a sua palavra, mas você vai fazer essas 2 perguntas lá no grupo de oração. Eu não entendi nada. Cheguei no mercado, contaram o que tinha acontecido, falaram que era uma mulher. E eu fiquei o dia inteiro assim, com isso na minha cabeça, com essas perguntas e respondendo essas perguntas, né, a respeito da minha vida, sobre mim, o que essas perguntas representavam na minha vida. E vim para o grupo de oração, era um horário ruim, 2h30, esse horário até hoje, mas para mim é difícil, porque Maria Sofia sai 18 horas do colégio, então é aquela correria, vem correndo, aí volto para buscar. E cheguei lá, teve toda a parte inicial da oração, e a irmã Silvia, mãe da missionária, levou o salmo, e foi uma bênção, e ela falou sobre aquele salmo, o que representava na vida dela. E uma irmã virou para mim e falou bem assim, olha, você pode pegar suas coisas e ir embora para sua casa. Você não tem mais nada que fazer aqui, porque o que tinha que ser dito já foi dito. Eu entendi naquela hora porque o Senhor tinha me dado aquelas 2 perguntas, né? E eu virei para ela e falei, irmã, talvez você não precise ouvir o que o Senhor ministrou no meu coração. Então, você pode ir para a sua casa. Quando a gente for lanchar, eu interfono para você voltar. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer falar com alguém aqui nessa tarde. Amém? E ela ficou. Ela ficou, foi uma bênção. E eu fiz as perguntas que o Espírito Santo tinha me incomodado que fizesse. Né, consegui falar tudo o que eu precisava e foi uma bênção. E ela ficou lá. Né? E depois disso, né, a gente fica olhando assim, nossa, por que Deus tinha me dado aquelas perguntas?
Você já matou alguém hoje? Às vezes a gente mata pessoas, ministérios, sabe, com a nossa boca, com as nossas palavras. E se a pessoa não estiver ouvindo quem ela realmente tem que ouvir, que é o Senhor, ela desiste. Ela desiste das promessas do Senhor. Ela desanima dos propósitos que o Senhor colocou no coração dela. Ela podia ter me desanimado naquele dia, mas Deus já tinha falado comigo, sabe? E eu fui para lá sabendo para onde eu vou quando eu morrer. Então, aquilo me fortaleceu. E depois disso, depois não, né? A gente tinha voltado de Juiz de Fora. Marcelo já contou como é que foi que a gente foi para Juiz de Fora. E lá nós já chegamos servindo na igreja. Eu servia no Ministério Infantil. E um dia o pastor... Gente, guardem essas informações. E um dia o pastor, no púlpito, assim, a igreja primava mesmo pela palavra de Deus, era uma bênção. A escola bíblica era uma bênção, as pregações eram uma bênção, muito bíblicas mesmo. E um dia o pastor falou assim, quem quiser, tiver interesse, né, como eu disse para vocês, ardia no meu coração o desejo de pregar a palavra de Deus. E quem tiver o interesse de aprender a pregar, de falar de Deus, e eu achava maravilhoso, porque eu adoro a história do cristianismo, e ele falava sobre a história do cristianismo, e aquilo, assim, eu ficava super empolgada. E ele falou, quem tiver o interesse, eu vou começar a dar essas aulas. No final da EBD, vou marcar os dias e vou ensinar vocês a pregarem. Gente, quando acabou a EBD, eu fui a primeira, saí correndo, cheguei lá, falei, pastor, eu quero. Ele falou, você quer o quê? Eu já contei isso no gabinete para a pastora. Eu falei, uai, quero aprender a pregar. Gente, ele não sorriu, ele deu uma gargalhada na minha cara. Ele fez assim, você? Eu falei, eu. Aí ele riu de novo. Aí meu olho encheu de água, mas veio a minha palavra do Senhor. E o Senhor falou comigo e eu falei com ele. Eu falei, pastor, Sara riu. Sara riu, Isaac veio. A promessa veio. E eu fui embora. Fui um pouco triste. Até fiquei pensando, falei no gabinete com a pastora. Eu falei, pastora, será que eu fui meio assim? Fui desobediente? Ela, não, foi não. E aí eu fiquei até mais tranquila, porque isso me incomodava. Só que isso me levou a estudar. Meu marido sempre me apoiando, sabe, junto com minha mãe. E eu resolvi fazer teologia. Eu vou me formar no ano que vem, em nome de Jesus, né, no meio do ano. E essas coisas que aconteceram comigo, né, que eu acabei de falar aqui para vocês, foram coisas que podiam ter me desanimado da minha caminhada na igreja, sabe? Mas eu escolhi ouvir a voz do Senhor. E dentro dessa mesma igreja, nós continuamos servindo, continuamos trabalhando. E mais uma vez o Senhor falou, vamos lá? Abrir um ponto de oração aqui na sua casa. Essa igreja não ora. Não tem oração nessa igreja. Eu falei, Marcelo, vou ter que... Ele falou, não, tudo bem, pode fazer. Ele ficava a semana toda fora e eram só mulheres também que iam, mas eu fiz todo um projeto. Primeiro, como eu já tinha tomado a primeira patada do pastor, eu preparei um projeto, né, escrevi e mandei para ele. Dessa vez ele não riu não, gente. Dessa vez ele só sorriu e falou, não, pode levar adiante. Existe até hoje esse grupo de oração, porque quando a obra é do Senhor, a irmã acabou de falar aqui, ela não para. O Senhor, Ele manda, Ele envia pessoas, sabe? O Senhor, Ele sustenta a obra. Então, até hoje existem os grupos de oração nessa igreja e assim, eu glorifico o nome do Senhor por eu não ter escutado as vozes que eram contrárias à vontade de Deus. Ela cantou isso aqui também, sabe? Eu glorifico o nome do Senhor porque eu resolvi escutar o que Deus tinha falado comigo, o que Ele tinha me prometido, sabe? Eu resolvi ouvir essa palavra,
sabe? Eu resolvi ler, entender, conhecer mais do Senhor através dessa palavra. E hoje, né, a gente vai falar sobre algo que eu acredito que acontece com todo mundo, assim como aconteceu comigo. E o título dessa pregação é Que Vozes Ouvimos em Meio às Nossas Batalhas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 9, por favor? Eu já vou lendo, tá, gente? Porque aquele relógio ali, sinceramente. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, heveus e jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas, remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e embolorados. Foram a Josué ao acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Basã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de toda a nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Esse nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos da viagem para cá. Mas vejam agora como está seco, embolorado. Essas vasilhas de couro que enchemos com vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram a Deus. Então, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o ratificaram em juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim: vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: porque vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto. Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom
e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Gente, essa passagem falou demais comigo. E nessa passagem nós podemos ver o quê? Que Deus falou com aquele povo, Deus tinha uma promessa para aquele povo. Mas Josué e seus líderes ouviram as vozes erradas. As pessoas de Gibeon, eles tinham sabido do que tinha acontecido em Jericó e Ai. Foram 2 batalhas. Na primeira batalha em Jericó, o que aconteceu? Os muros, as muralhas de Jericó caíram porque eles fizeram tudo conforme o Senhor tinha dito a eles. Eles obedeceram às ordens do Senhor e eles venceram aquela batalha. Em Êxodo 34:15, Deus diz: não façais aliança com os moradores dessa terra. Eles tinham o quê? Uma palavra. Eles tinham a palavra do Senhor. O Senhor já tinha falado para Josué: eu serei contigo como eu fui com Moisés. Josué, diante dessa situação, que estavam lá, os gibeonitas, eles não sabiam quem eles eram. Ele e os líderes resolveram não procurar saber mais sobre aquele povo. Deus tinha falado que eles tinham que destruir todas aquelas nações ao redor deles. Em Êxodo 34:15, quando Deus diz para eles não fazerem alianças, é porque eles poderiam ser contaminados com a idolatria, com o que aqueles povos acreditavam. Eles serviam a outros deuses. E eles tinham, e Deus tinha prometido a eles aquela terra, que era Canaã. E esses gibeonitas ficaram sabendo de tudo que o Senhor tinha feito, de tudo que o Senhor tinha livrado aquele povo de Israel, de todas as guerras que o Senhor tinha ido à frente. Em Ai, aconteceu algo. Em Ai, eles tiveram um problema. A primeira guerra contra Ai, eles perderam. Por quê? Porque Acã desobedeceu a ordem do Senhor. O Senhor entregou Jericó na mão daquele povo e disse: vocês podem levar o ouro e a prata, mas não levem os despojos de guerra. Acã pegou um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata para ele, levou uma capa e botou lá na tenda dele. Sabe, gente, os nossos pecados, eles respingam em quem está à nossa volta. As consequências dos nossos pecados atingem as pessoas que estão à nossa volta. Acã levou aquelas coisas para dentro da sua tenda, para dentro da comunidade de Israel. E Deus, quando eles foram lutar contra Ai, era uma cidade pequena. Eles nem mandaram o exército todo. Josué falou assim: não precisa nem ir todo mundo, porque aqui está no papo já. Essa batalha já está ganha, já está vencida. Só que os guerreiros de Ai botaram o povo de Israel para correr, gente. Botaram o exército de Israel para correr. Mataram muitos homens. Josué chorou e ele foi perguntar ao Senhor: por quê? E Deus falou: vocês me desobedeceram. Eu disse que não era para levar os despojos de guerra. E houve uma pessoa entre vocês que levou e Deus foi dando todas as condições. Eu não vou me alongar aqui nisso, depois vocês podem ler. Para que ele descobrisse quem tinha sido, e descobriu, falou a tribo. A tribo era a tribo de Levi. E aí chegaram a Acã. E Deus falou: queimem tudo que é dele. E queimem a ele e a sua família também. Gente, o pecado de Acã respingou em toda a sua família. O pecado de Acã dizimou toda a sua família e mais de 3.000 soldados de Israel. O nosso pecado traz consequência para a nossa comunidade. O nosso pecado traz consequência para a nossa família.
Nós temos que nos cuidar com relação aos nossos pecados. Então, todos aqueles reis que estavam lá, aqui na palavra vai falar, depois de tudo isso, né, que eles ouviram da fama do Senhor, eles resolveram que eles iam se unir e iam atacar Israel. Só que os gibeonitas falaram, não, a gente não vai morrer assim. Vamos, né, fazer uma armadilha. Isso foi uma armadilha, sabe? Aqui na palavra vai dizer que foi o quê? Um ardil, sabe? Um ardil. Um ardil significa no hebraico astúcia. É a mesma palavra que é utilizada em Gênesis, quando Deus se refere à serpente, quando tentou Eva, usou de astúcia. Satanás usa de astúcia. Eles engambelaram, eles enrolaram Josué e os seus líderes na conversa deles. E Josué e os seus líderes tinham o quê, gente? A promessa do Senhor, tinham a palavra do Senhor. Mas eles começaram a olhar para as circunstâncias, olhar aquele povo. Eles vieram mesmo de longe. Olha a sandalinha deles. Olha a roupinha deles, toda rasgada. Eles esqueceram que Deus tinha falado com eles, que não era para confiar, que não era para fazer aliança. E eles fizeram, e eu quero perguntar para você essa noite, a voz de quem vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo a voz do Senhor? Vocês estão ouvindo a voz dos gibeonitas? Que querem enganar, querem enrolar vocês? É a voz de quem que vocês estão ouvindo? Sabe, os gibeonitas, eles armaram essa armadilha, esse laço para o povo de Israel. E o povo de Israel não pôde tomar posse daquela terra. Não pôde guerrear contra eles. Porque eles se comprometeram. Eles se comprometeram quando eles ouviram a voz de quem não era para ouvir. Quantas vezes, meus irmãos, a gente deixa de viver as promessas, os propósitos do Senhor, porque nós ouvimos a voz de quem não é para a gente ouvir? Quantas pessoas já chegaram para você e disseram, você está aí, seu filho é drogado? Nossa, tanto tempo que você ora por esse menino viciado. Isso não vai largar nunca. Já está há tantos anos nas drogas. Vai largar? Não vai. Sabe, você escuta aquilo. Você? Quê? Pastor? Pregador da palavra? Jamais. Você não tem jeito para isso, meu irmão. Não, isso não é para você. Ei, não, seu marido saiu de casa. Minha filha arrumou outra, já era. Se vira, dá seu jeito, arruma outro também, porque ele não vai voltar. Sabe? Quais são as vozes que nós estamos ouvindo, meus irmãos? Essas vozes é a voz do Senhor? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu digo e repito mais uma vez, a voz do Senhor é como como o som de muitas águas, sabe? Então a gente tem que se concentrar naquilo que o Senhor tem para nós, os propósitos de Deus para as nossas vidas, e não o que as pessoas dizem, sabe? Muitas pessoas vêm para nos apoiar, vêm para nos ajudar, nos ajudam em oração, mas outras tantas pessoas vêm para nos desanimar, vêm para colocar em xeque a promessa que o Senhor fez na sua vida, o propósito que o Senhor fez, que o Senhor tem com você. E quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, Camila, domingo retrasado, falou, né, que Maria, ela ficou com a boa parte, ela sentou para ouvir Jesus falando, e Marta, o que ela fez? Ela demonstrava até ter uma intimidade, né, com Jesus, porque ela chegou e falou bem assim, Jesus, olha aí, não está me ajudando. Ela conhecia Jesus, ela sabia que ele era uma autoridade ali, na vida dela, na vida da irmã dela. Mas ela não parou para ouvir, ela olhou para as circunstâncias.
Foi assim que Josué e seus líderes perderam essa batalha contra os gibeonitas, sem nem sequer lutar. Eles perderam a batalha porque olharam para as circunstâncias. Eles resolveram ouvir a voz errada. Irmãos, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os diagnósticos, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, sabe? Escute a voz de Deus, pare para ouvir o que o Senhor tem para dizer para você. A gente olha para Pedro e ele pescou, passou a noite inteira naquele barco tentando pescar. Gente, quais eram as circunstâncias em que Pedro se encontrava quando Jesus entrou naquele barco? Uma noite inteira de serviço infrutífera. Não conseguiu pegar nada. Mas Jesus falou, lance as suas redes. E ele disse, mestre, olha, eu sou, essa aqui é a minha área. Mas se o Senhor está falando, sabe? O que Pedro disse? Sob, debaixo, por causa da sua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Esse homem não olhou para as circunstâncias de uma noite inteira, tentando pescar sem conseguir nada. E o que Deus fez? Um milagre. O que Jesus fez? Um milagre. Quando nós resolvemos ouvir a voz do Senhor, entregar nas mãos dele as nossas dificuldades, as circunstâncias, as nossas lutas, ele responde. Irmãos, nós precisamos parar e ouvir a voz do Senhor. E quando a mulher de Jó disse, abandona-se Deus e morre. Se Jó tivesse escutado isso, a gente quer ser assim, como a mulher de Jó? A gente quer ser assim? A pessoa que fala para o outro, que mata o outro com a língua, que mata o propósito do outro com a língua? Ou a gente quer ser como Jó? Ignora essa mulher, ela não sabe o que ela está dizendo. Eu conheço, eu ouço, eu sei, eu conheço. Porque aqui, ó, é a palavra dele. Porque Deus disse, Jesus disse a Pedro, lança a sua rede. E ele disse, sob a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. E o milagre foi feito, irmãos. Era uma multidão. E eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus deu graças. Jesus não olhou para as circunstâncias. Qualquer outra pessoa talvez tivesse olhado, não tem como. Mas ele deu graças. E o milagre foi feito. Ele agradeceu, ele apresentou diante do Senhor as circunstâncias, as lutas que ele estava passando. Josué não apresentou, a palavra vai dizer que eles não consultaram a Deus. Sabe? Deus tinha muito mais para entregar para Josué. Deus tinha muito mais para fazer através da vida dele. Mas quando ele resolveu escutar a voz que não era a voz do Senhor, gente, ele já tinha uma promessa. Deus já tinha falado. E aí, quando a gente começa a ouvir a voz que não é para a gente ouvir, quando a gente começa a dar ouvidos às palavras contrárias à vontade do Senhor para a nossa vida, essas promessas, elas não são realizadas, esses propósitos, eles não são concretizados na nossa vida. Sabe, eu fico olhando, Deus, ele faz o que ele quer, ele é soberano. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas a gente pode atrapalhar os planos de Deus, a gente pode aumentar os prazos, a gente pode receber nossas bênçãos pela metade, digamos assim, igual aqui no caso de Josué, né? Não chegou a conquistar tudo que tinha para ser conquistado ali, porque resolveu ouvir outras vozes. E nós? E nós? Como é que nós agimos diante das circunstâncias?
Como é que nós encaramos essas batalhas que se apresentam? Quando o Senhor diz lute, é para lutar. A gente não pode perder a guerra sem nem ter lutado, assim como Josué fez. Sabe? A gente não pode se comprometer com quem não é comprometido com o Senhor. A gente não pode se comprometer a fazer aquilo que não foi o Senhor que mandou que nós fizéssemos. Sabe? E a gente fica vendo assim, que essas circunstâncias, muitas vezes, a gente desiste. A gente desiste de seguir, a gente desiste, né, de entender mesmo, desiste de ouvir, de parar e pensar, falar, Senhor, me ajuda. De apresentar diante do Senhor, a gente desacredita daquilo que o Senhor tem para nós. Deus se prometeu, Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Sabe? Eu espero que você nessa noite entenda que há vozes que você tem escutado, há pessoas que têm se aproximado de você e que não colaboram com a sua caminhada, sabe? Com a sua caminhada para o Senhor, com a sua caminhada diante de Deus. Você precisa se resguardar, você precisa parar de ouvir certas coisas que não corroboram com essa palavra, porque essa palavra é a que traz salvação. É diante dessa palavra aqui que nós vencemos as nossas batalhas. É ouvindo o que Deus tem a dizer e Ele fala conosco através dessa palavra. Uma tia minha, ela um dia falou assim comigo: nossa, mas você era tão católica, né? E como que agora você... E ela, fico pensando. Eu falei, tia, porque muitas coisas, né, que eu fui lendo a palavra, fui conhecendo o Senhor e fui entendendo que essas coisas não estão pautadas na palavra de Deus. E ela foi e falou bem assim, mas vamos lá, vocês têm um problema com Maria, né? Vocês evangélicos. Eu falei, não, nós não temos problema nenhum com Maria. Nós cremos que Maria foi uma mulher obediente, obedeceu, é um exemplo para nós de obediência. Ela falou, mas ela é mãe de Deus. Eu falei, não. Eu falei, peraí. Eu falei, onde você está ouvindo isso? Que vozes são essas que você está ouvindo? Eu falei, como que alguém pode ser mãe de quem a criou? Deus criou todas as coisas. Ela não pode ser mãe de quem criou ela. E aí ela ficou assim pensativa, mas ela insistiu. Ela insistiu, eu falei, que voz é essa que você está ouvindo, tia? Ela falou assim, não, mas ela é a mãe de Deus. Eu falei, tia, vamos lá. Você acredita na Bíblia? Acredita que essa palavra é a palavra de Deus? Não, eu acredito. Eu falei, então, vai lá no primeiro capítulo de Gênesis e vamos ler lá. E você, de uma vez por todas, você vai tirar isso da sua cabeça. O que a palavra diz? Que no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu falei, e quem era o Verbo? Ela falou, Jesus. Eu falei, amém. Eu falei, então você não pode acreditar que alguém seja a mãe de quem a criou, né? Eu falei, foi uma mulher, como outra qualquer, que tinha qualidades que o Senhor enxergou nela, que ouviu a voz de Deus. Ela não olhou para as circunstâncias e ela aceitou aquele chamado, ela aceitou aquela incumbência. E era algo que podia se apresentar de uma forma muito difícil para a vida dela. Ela podia sofrer, ela podia passar por muitas dificuldades quando ela aceitou ser a mãe, né, de Jesus. E ela passou. Mas Deus era com ela. Ela sabia quem tinha prometido. Ela sabia quem tinha
colocado aquele propósito na vida dela. Então, a minha tia ainda não se converteu, tá, gente? Mesmo depois dessa conversa, mas eu sigo orando. Eu creio que o Senhor vai alcançar a minha tia, né? E depois disso tudo, né, a gente olha para as nossas vidas e fica pensando, quem é que não passa por lutas? Quem nunca ouviu vozes erradas e deixou de lutar e perdeu batalhas, né? Quem aqui nunca deu ouvidos à palavra até de parentes próximos, palavras que te desanimaram, te desviaram dos propósitos, das promessas de Deus para as suas vidas? Quem aqui não já teve medo de seguir, né, adiante e sem crer que o Senhor tinha prometido? Quem aqui nunca teve medo? Quem aqui nunca deu ouvido àquele vizinho, aquele irmão que te colocou para baixo e você passou uma semana chorando, sofrendo, sabe? E não colocou a situação diante do Senhor? Porque Ele pode mudar as circunstâncias. O Senhor é um Deus que muda as circunstâncias, soberano, poderoso. Em Josué 13:1, Deus disse a Josué: você já é bem idoso e ficou muita coisa para ser conquistada. Por quê? Porque ele resolveu ouvir a voz que não era a voz do Senhor. Porque Josué resolveu fazer aliança com quem o Senhor disse que não era para fazer aliança. Porque Josué resolveu que ia dar anistia para um povo que Deus não tinha anistiado. Josué e seus líderes ignoraram as promessas do Senhor para a vida deles e para a vida daquele povo de Israel. Então o Senhor diz para ele, ficaram muitas coisas para trás. Quantas coisas eu e você já deixamos de viver no Senhor por conta de estarmos ouvindo a voz que não é a voz de Deus. Quantas coisas nós já deixamos de fazer na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, mas coisas que louvariam, engrandeceriam o nome do Senhor, porque nós ouvimos palavras de desânimo, palavras que nos tiraram do eixo, e nós desistimos de prosseguir, e nós desistimos de enfrentar, nós desistimos de lutar, nós perdemos a batalha sem nem ter lutado. Nós olhamos para as consequências, para as circunstâncias e desistimos. Sabe, meus irmãos, se vocês têm escutado vozes erradas, ignorado a palavra de Deus, ou se você se afastou tanto dos propósitos dele na sua vida e acredita que agora não pode mais voltar, não pode mais retroceder desse lugar, desse fundo do poço que você se encontra hoje, saiba que nós temos um Deus misericordioso. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos ouvir dessa palavra. A palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus, ouvir através da palavra de Deus. Meus irmãos, escolham hoje ouvir a Deus. Escolham hoje não olhar para as circunstâncias. Escolham o Senhor, sabe? Prestem atenção na voz que vocês estão ouvindo, nas palavras que estão sendo ditas. Porque se o Senhor te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu. Pedro, mais uma vez Pedro, ele olhou para as circunstâncias quando Jesus ia ser crucificado. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus já tinha dito a ele que ele ia negá-lo. Esse mesmo homem, sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Mas esse mesmo homem negou Jesus 3 vezes.
mas ele chorou amargamente. Se nós negamos Jesus em algum momento, se nós não ouvimos o Senhor, não andamos corretamente nos caminhos do Senhor, se nós de alguma forma damos um mau testemunho, como Pedro deu, fingimos não conhecer o Senhor muitas vezes, dependendo do ambiente, dependendo das circunstâncias, irmãos, vamos chorar amargamente. Vamos colocar diante do Senhor nosso arrependimento por pensarmos assim, por agirmos dessa forma. Porque Deus, Ele nos perdoa. Ele é misericordioso. Se nós nos arrependermos verdadeiramente, Deus, Ele tem uma bondade infinita. Deus é maravilhoso. Ele nos ouve e Ele nos traz de volta, nos traz para junto dele, assim como Ele fez com Pedro. Pedro negou 3 vezes e da mesma forma, quando Jesus ressuscitou, Pedro arrependido diante do Senhor, o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. E já foi ficando até chateado. Sabes que eu te amo, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus falou para ele: ei, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está falando para a gente aqui nessa noite. Se nós ouvimos as vozes erradas, se nós olhamos para as circunstâncias e não ouvimos a palavra de Deus, se nós fizemos alianças erradas, se nós fizemos alianças que não eram do agrado do Senhor, se nós desobedecemos a Deus, hoje é dia, culto da vitória. Em Cristo nós somos mais que vencedores. É o dia de nós nos voltarmos para Jesus e entregarmos para Ele, entregarmos nas mãos do Senhor. Falar: Senhor, está aqui. Colocar diante dEle, colocar aos pés dEle tudo que tem nos afligido. Colocar diante dEle essas batalhas que nós precisamos vencer. Colocar diante dEle o medo que nós temos de ultrapassar essas circunstâncias. Colocar diante dEle essas lutas. Colocar diante dEle as desconfianças que nós temos sobre essas vozes que insistem em nos desanimar na nossa caminhada com Cristo. Hoje mesmo eu falei: meu Deus, eu sempre quis tanto falar da Tua palavra, Deus tem me dado oportunidade, eu falo para muitas pessoas mesmo, graças a Deus, graças a Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Os meus filhos são os primeiros, sabe, para quem eu falo. E eu fiquei o dia inteiro muito insegura, sabe? E eu falei: ei, são as vozes, são essas vozes que eu não tenho que escutar, que estão me dizendo: você vai chegar lá, você vai tremer, você vai ter medo, você não vai falar tudo que você escreveu, que não falei mesmo, tudo que eu escrevi, tudo que eu me preparei para dizer. Mas eu tenho certeza que o que eu falei era o que o Senhor queria que eu dissesse. Eu tenho certeza que foi a voz dele que eu ouvi quando ele me deu essa palavra para trazer para a igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, gente.